Obviamente, quando nós analisamos o livro do Gênesis, a Bíblia nos diz no capítulo 1 e no capítulo 2 que Deus criou todas as coisas. E o interessante é que o ápice da criação de Deus foi o ser humano. O ser humano foi o ápice, a matéria maior, ou que Deus criou com o objetivo de o adorar. A Bíblia diz que o ser humano por Deus foi criado perfeito, tanto no âmbito físico como espiritual. O ser humano, ele foi feito para habitar a terra e não morrer literalmente e muito menos espiritualmente, não morrer fisicamente e muito menos espiritualmente. Então diz a Bíblia, Paulo e a Bíblia nos mostra que no capítulo 3 do Gênesis, a desobediência vem ao coração do ser humano. É o que a Bíblia chama de pecado. Então, o pecado adentra no coração do ser humano e causa um impacto devastador. O poder do pecado, ele arrebenta com o contexto universal, ele muda todo o contexto na terra. O crime, o pecado do ser humano foi tido como muito grave. Observem que o impacto do pecado, ele, a primeira coisa que faz é separar o homem de Deus. Aquele ser humano que foi escolhido por Deus, foi feito por Deus para ser perfeito em adoração, agora desobedecendo, ele está afastado de Deus. Quando nós observamos o capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia diz que Deus resolve dar fim ao ser humano, dar cabo ao ser humano. Então, é aqui que Deus decide eliminar todos os seres humanos. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui, porque não haveria terra, não haveria nenhum ser vivente, conforme o capítulo 6 do Gênesis. Mas a graça de Deus, ela preserva 8 almas e cada espécie de animais, para Deus não desistir. Quando nós vamos para o capítulo 11 do Gênesis, há um recomeço. Deus acredita de novo no ser humano e devolve a ele todo o direito que ele perdeu pelo primeiro. O que Adão descartou, agora Deus traz de volta a geração de Noé. Capítulo 9 do livro do Gênesis diz que Deus devolve-lhe a autoridade de tudo quanto Deus havia criado. Capítulo 11 do Gênesis, o ser humano volta a decepcionar. O ser humano que Deus acreditou em um recomeço, ele decepciona a Deus, e o pecado vem e adentra a face da terra sem comunicação, sem adoração e sem sentido espiritual. Mas quando Deus olha para o ser humano e olha ele de uma forma excepcional, se o pecado nos afastou de Deus e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Observem que desde o capítulo 3 do Gênesis, a morte prevalece pela força do pecado. Então, no capítulo 12 do Gênesis, Deus elabora, vai pôr em prática um projeto composto de seres humanos tirado do meio do pecado, chamado Israel. Quando Deus escolhe o projeto Israel, capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, ele escolhe com um objetivo, para que através de Israel, e o projeto particular, espiritual, que ele mesmo iria desenvolver, salvar, reconciliar todo o resto das famílias da terra. Então, no capítulo 12, Deus vai escolher o único DNA, ou a única corrente sanguínea, para levantar um projeto chamado igreja. O objetivo, falar das grandezas de Deus a toda a terra. Então Deus escolhe o DNA de Abraão. Observe que no capítulo 1 Deus faz a chamada. No versículo 2 do capítulo 12 do Gênesis,
Deus motiva a Abraão, dizendo-lhe que vai dar uma descendência, que vai fazer dele um grande povo. E nesta época Abraão não podia ter filho, porque sua mulher era estéril. Mas diz a Bíblia que Deus chama Abraão. No capítulo 12, Deus o motiva e ele acredita tanto que faz um altar de adoração. Agora tem um ser humano, tem uma família levantando altar a Deus, indo de forma a recomeçar. Quando nós vamos para o capítulo 13 do Gênesis, também Abraão está tão animado que levanta um altar. Capítulo 14 do Gênesis, Abraão tem motivo de sobra de adorar a Deus, pagar o dízimo pela vitória que teve. Mas o capítulo 15, a decepção vem. É neste ponto que eu quero pregar esta mensagem cristocêntrica a corações que chegam aqui, que Deus não desiste daqueles que Ele escolheu. Capítulo 15 do Gênesis, Abraão entra em um princípio depressivo, querendo desistir. O desânimo toma conta da vida de Abraão, porque já se faziam cerca de 10 anos e a promessa de Deus não havia se cumprido. Observe que Abraão, no capítulo 15, ele se clausura, ele entra na tenda e não quer mais sair dali, por conta da decepção, da frustração em relação a Deus. Então é quando Deus vê o seu sofrimento e a sua decepção, e Deus vem reanimá-lo. Capítulo 15, vem Deus dizendo: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Observe que na sequência do versículo posterior, Abraão questiona pela primeira vez: mas como? Que é que tu vais me dar, ó Deus? O que tu prometeste ainda não cumpriste. O único herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele vai ser o meu herdeiro, porque até agora eu não tenho filhos. Aí Deus diz: não será ele o teu herdeiro, mas vai ser um do teu sangue, das tuas entranhas. Então Deus vai até o pôr do sol para motivar Abraão. Quando vai capítulo 15, versículo 12 por diante, Abraão já está renovado. Deus vai lá e motiva ele. Então capítulo 15, versículo 13, Deus diz a Abraão o impacto da igreja futura. Deus diz: a tua descendência será peregrina em uma terra estranha e será escravizada por um período de 400 anos, mas eu a tirarei de lá e também punirei os que a escravizaram. Deus estava falando da descendência de Abraão. Então, quando nós deixamos o capítulo 12 do Gênesis e vamos para o capítulo 46, versículo 26, diz a Bíblia que agora já era Jacó, descendente de Abraão. Deus gera Isaac, Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó. Aí Jacó desce para o Egito. O que eu acho lindo é que o escritor faz questão de dizer: as almas que vieram do DNA de Jacó, de Abraão, todas as almas que vieram com a corrente sanguínea escolhida por Deus, o DNA de Abraão, foram 66 almas. Estas desceram o Egito original, o projeto. Quando nós saímos do livro do Gênesis e vamos para o livro do Êxodo, você já vê cerca de milhares de hebreus habitando no Egito, e a ponto de assustar o próprio faraó que estava em exercício. Então o faraó, vendo que o projeto igreja, o projeto de Deus da linhagem de Abraão estava crescendo, ele tenta eliminar. Primeira coisa, este povo é grande e ninguém vai sustentá-lo. Este povo está crescendo, temos que cortar pela raiz. Primeira ordem, primeira coisa para parar: aumenta os impostos que eles pagam. Mas pagando mais impostos, a igreja crescia. Vamos fazer o seguinte: aumenta a carga de trabalho. Quanto mais apertava, mais o povo crescia. Então ele diz: agora é decreto real
real, é decreto de Faraó. Vamos eliminar a corrente sanguínea, a corrente dos seus pais. Ou seja, qualquer menino que nas quis parar, jogaram um menino único. A ordem era matança. Aí o Êxodo capítulo 2 diz que Deus preserva o sangue, porque começa dizendo: houve um homem da casa de Levi que se casou com uma filha de Levi e fez o que? Nasceu Moisés. De onde vem Levi? Levi vem de Jacó, Jacó vem de Isaac, Isaac de Abraão. Veja que Deus pega a corrente certa quando a destruição queria acabar com a igreja. Aí Deus levanta Moisés, só conseguiu esconder por 3 meses. Agora, como era a ordem de jogar os filhos no rio, então Joquebede, mãe do menino, ela vai pegar o menino e joga no rio aos cuidados de Deus. Aí o menino é colocado num cesto, jogado no rio Nilo. O rio Nilo, o vento sopra e o cesto vai parar aonde a filha de Faraó, o rei, vai se banhar. Ela vê o menino, se apaixona pelo menino, e Miriam, irmã do menino, vai caminhando ao seu lado. O menino, a Bíblia diz, o menino, a criança. Então, quando a filha de Faraó olha para o menino, o coração é agitado. Aí Miriam chega e diz: oh Senhora, eu conheço uma mulher que está amamentando e o peito dela está cheio de leite. A senhora quer que eu a chame para que ela cuide do menino? Aí a rainha, a princesa diz: faça isso para mim, vá buscar ela e diga a ela que eu vou pagar um bom salário para ela criar o menino. Agora o Faraó, que queria parar o projeto igreja, ele mesmo é quem vai patrocinar, ele mesmo é quem vai pagar as custas do projeto de Deus. Então veja que a Bíblia diz que quando Moisés já era menino grande, então ele desce para a casa de Faraó. Menino grande é cerca de 12 anos, alguns dizem de 3 a 4, quando não precisava mais mamar. Então Moisés agora vai morar no palácio de Faraó. Os seus estudos vão ser pagos pelo Egito, a sua formação vai ser paga pelo Egito, correndo as correntes sanguíneas de Abraão. Veja que a Bíblia diz que Moisés estudou nas melhores faculdades e formou-se em toda, ele não só era filósofo, mas em toda a ciência do Egito. Atos 7:22, quando ele se forma, ele está pronto em toda a ciência. Era poderoso em palavras e poderoso em obra. Quando ele falava, todos tinham que se dobrar. Quando ele dizia, todos tinham que fazer. Só que o versículo 11 diz que quando ele estava pronto, ele se precipitou. Ele matou um egípcio para defender a igreja, os hebreus, porque quando ele viu o Egito maltratando um dos seus irmãos hebreus, o sangue agitou, porque a chamada estava no sangue e o sangue corre na veia. Então ele mata o egípcio, esperando que fosse reconhecido. Atos 7:26, que os hebreus iam saber que Deus o enviou para libertá-los da mão do egípcio. Mas os hebreus não reconheceram. No dia seguinte diz Estevão que ele vai e agora vê 2 crentes brigando e ele chega apaziguando. Irmãos, vocês são da mesma fé, vocês são crentes, porque vocês estão discutindo? Aí um empurra ele e diz: quem que pôs como juiz entre nós? Está pensando que eu não vi que você matou o egípcio ontem e o enterrou na areia? E este era um dos maiores crimes de um Egito. Eu fiz curso no Cairo diante de arqueólogos egípcios originais, e eles dizem: Genival, um dos maiores crimes do Egito era matar alguém e enterrá-lo, porque o egípcio, ele tinha um direito de embalsamar o ser. Então Moisés agora é acusado de criminoso. Quando a notícia chega a Faraó, aí Moisés vaza. Moisés vai correr no deserto. Imagine quando ele sai decepcionado, porque ele foi criado
pela sua mãe e seu pai. Na mente você é um projeto de Deus. Deus te escolheu para libertar Israel. Está escrito em Atos 7:25 por diante. Então veja que agora, quando ele pensou, eu sou o cara, agora a igreja vai saber que eu sou o cara que Deus enviou. Aí vem a decepção, e decepcionado, com medo de morrer, ele entra pelo deserto com 40 anos. Quando terminou a formação, quando estava com diploma de doutor, quando tinha reconhecimento em toda a terra do Egito como posterior faraó, agora vem a decepção, vem a frustração, e ele sai pelo deserto. Ele vai viver a vida no deserto. Os hebreus se esquecem dele, o tempo se esquece dele, e Deus em silêncio. Quando Deus se silencia, não é fácil. Moisés, na ótica humana, ele desistiu do chamado, ele parou por conta da frustração. Quando chega, veja, no deserto, ele casa no deserto, forma família no deserto, e agora se conforma em cuidar de um pouco rebanho de ovelha nas planícies do Monte Sinai. Então agora está Moisés esquecido, a igreja escravizada. 40 anos mais se passam. Quando ele completa 80 anos, observe, 2/3 da sua vida foram levados. Agora, na ótica humana, não serve mais. Já 2/3 da vida se passou. Agora vai morrer ali. O coração já não bate mais como antes, o sangue já não corre mais, mas ainda corria. Veja que o coração, ele é responsável para pulsar o sangue. O coração é o órgão musculoso que mais trabalha no corpo humano. A função dele é fazer com que o sangue carregue os nutrientes para a célula do corpo humano, e em segundo, transportar o oxigênio ao corpo humano e promover a renovação do oxigênio. Isso implica dizer, enquanto o coração bate, tem sangue correndo, e enquanto o sangue corre, ainda tem vida. Não dá para parar. Se você olhar cientificamente, alguns homens, algumas mulheres, algum ser morre com a morte cerebral, mas morreu cerebral, não pode enterrar, porque o coração ainda bate. Mas pode ter o cérebro ativo, mas se o coração parar, o sangue para, então morre e não tem mais vida. Então Moisés está com 80 anos, parecia não lembrar mais, está esquecido, está desprovido de todo recomeço. Passando na ótica humana, Deus desistiu e o povo esqueceu. Quando aparentemente não prestava mais, aí vem Deus num dia de trabalho de pastor comum, arrastando as ovelhas para a planície do Sinai. 80 anos vai morrer ali, não presta mais, o sangue não corre como antes, porque o coração já não bate como antes. Então, quando ele menos espera, eu fiz esse trajeto Egito, Israel, Israel, Egito algumas vezes, e a sarça você não vê aqui e ali, é uma distante da outra pelo calor do deserto, mas aonde na planície do Sinai tem sarça. E quando ele vai num dia comum de trabalho, ele vê algo diferente. A sarça está incendiada e não se consumia. Ou seja, quando ele se aproxima da sarça, aí Deus diz, eu, olha a linhagem, eu sou Deus dos teus pais, Jacó, Isaac e Abraão. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele não acreditava. Veja que no versículo 10 do capítulo 3 do Êxodo disse Deus, agora vem que eu vou te enviar a Faraó, e a igreja vai sair da escravidão. O tempo de Deus é o tempo oportuno. A palavra Kairos quer dizer tempo certo, tempo oportuno, tempo de Deus. O tempo físico é o cronos, é o tempo do homem, e este muitas vezes a gente quer parar, a gente quer desistir pelas nossas precipitações. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que chegam aqui só os cacos, só o bagaço, porque está desacreditada. Mas hoje à noite é tempo de Deus, é tempo de recomeço, é tempo de restauração. Ah, pastor, eu estou velho, não importa. Moisés já tinha vivido 80 anos, 2/3
começo da vida. Quem é o empreendedor que vai investir em um homem que já está só um terço para morrer? Você fecha como é difícil. A nossa média é 70 anos, mas com 45, 50 você já não arruma mais emprego, e quando arruma é difícil. Aí agora vem Deus, quando dizia Moisés acabou no deserto, Moisés esqueceu, ficou velho. Aí Deus diz: ainda serve, vai dar certo, porque no meu tempo vai dar certo. Diga para essa pessoa que está do teu lado, diga: ainda serve. Ele estava tão para baixo que ele disse: não, Senhor, eu não presto mais não. Versículo 11 no capítulo 3 do Êxodo diz que ele diz: quem sou eu? Não sei mais falar. Deus disse: esse não é problema, eu vou te dar um profeta. Eu não tenho mais poder em obra. Aí Deus diz: joga essa vara no chão, se tornou cobra. Prega ela de novo, se tornou pau. Coloca a mão no peito, colocou lepra. Tira a mão do peito, sarado. Então não se preocupe com o seu poder, porque o poder é Deus. É eu que vou fazer você ser conhecido de novo. Depois de 5 a 6 vezes tentando, ele aceita. E quando ninguém acreditava mais, os últimos 40 anos foi o melhor da sua vida, o tempo de Deus. Foi com 80 anos por diante que ele provocou as 10 pragas no Egito. Foi de 40 a 80 anos por diante que ele sacudiu a nação do Egito. Foi de 80 anos para frente que ele estende a mão e o mar vermelho se abre. Foi de 80 anos para frente que a igreja sai da escravidão pelas mãos de Moisés. Foi de 80 anos para frente, quando parecia não ter mais jeito, que a Bíblia diz que ele falava com Deus como os dois amigos falam, cara a cara, cara a cara, cara a cara. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito para você. Aí Deus vai seguindo a corrente sanguínea do projeto de igreja. Você pode olhar Abraão, Isaac, Jacó. Você vai seguir o sangue: Judá, Perez, Esdrom, Arão, que foi o pai de Moisés, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, sangue de Abraão. Deus não misturou. A promessa era para este povo. A igreja era do DNA de Abraão, sangue original. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconia. O povo, a igreja, desobedece, Deus joga na escravidão de novo. 70 anos, Deus vai buscar o projeto sem misturar a corrente sanguínea. Aí diz o texto de Mateus, de primeiro capítulo, e de Lucas, capítulo 3, que depois do cativeiro, Deus não desistiu da dinastia do sangue de Abraão. Ele diz que Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aqui, Eliúde, a Matã, Eleazar, a Jacó, a José, que foi marido de Maria. Veja que Deus segue a corrente de Abraão, filhos de Abraão. Mas é aqui que Israel decepcionou. A igreja Israel perdeu o foco. A igreja Israel feriu o coração de Deus. Aí Deus não desiste no projeto de igreja e vai enviar o melhor que ele tem. A Bíblia diz que agora o pecado predomina, ninguém venceu, e agora o projeto de igreja está fadado à condenação e à extinção. Aí diz a Bíblia que Deus dá o melhor para salvar não só Israel, mas a toda a raça humana. Aí ele envia a Jesus no ventre de Maria para ser como nós, sofrer como nós, mas vencer o pecado e a morte, para todos terem acesso a Deus de novo. Quando você lê o livro, ele pega
Mas diz a Bíblia que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O projeto de igreja, estimulando, salvando vida, motivando, precisava continuar. E Israel agora para de produzir. A Israel quebrou os ramos. Por isso que Deus chama Israel minha oliveira, porque a oliveira no Mediterrâneo, e a oliveira boa é a mais cultivada do mundo. A oliveira que Deus chama Israel de minha oliveira, ela produz frutos produtivos e muito bonitos. Ela é podada, ela é cultivada, ela é plantada, ela é tratada para produzir mais ainda. Então Deus diz: Israel, minha oliveira produtiva. Mas Israel quebrou, perdeu o foco, e Jeremias diz: os ramos se quebraram. Aí Deus manda Jesus para restaurar os ramos verdadeiros da oliveira, da dinastia do sangue de Abraão. Então vem Jesus, mas eles recusaram, eles desistiram e não reconheceram Jesus. E agora o projeto precisava continuar, o projeto precisava continuar, e os ramos da oliveira originais se quebraram. E agora o que é que Deus faz? A natureza não dava alternativa para o projeto continuar. Aí Deus disse: já que os ramos verdadeiros se quebraram, eu vou usar os ramos da oliveira brava, o zambujeiro. A natureza diz: não vai dar certo. Por quê? Porque enquanto os ramos da oliveira verdadeira e a oliveira verdadeira raiz, Deus seiva, carrega água, nutriente para os ramos, Jesus puxando da raiz e ramos. Israel, os ramos se quebraram da raiz e da seiva. E agora, aí Deus disse: vou enxertar em lugar deles o zambujeiro, uma ótica da contramão. Eu trabalhei 40 anos na agricultura, em usina de açúcar, e eu posso falar com propriedade: nenhum investidor, nenhum agrônomo, nenhum dono de agronegócio vai enxertar uma semente, uma árvore mais ruim na melhor, mesmo ela deixou de produzir. Você vai enxertar uma que vai reproduzir, porque o valor do enxerto é para reproduzir e multiplicar. Então, se é para reproduzir, eu vou ter que colocar uma igual a que quebrou, ou melhor ainda. E o oliveira brava, ela não tem fruto, o fruto é pequeno, os ramos são densos e cheios de espinho. O zambujeiro não é cultivado, nasce silvestremente, não é podado, não é limpado, porque não tem fruto. Aí Deus disse: eu vou pegar o zambujeiro e vou enxertar na oliveira. A natureza disse: não vai dar certo, precisa pagar um preço. Por quê? Porque não tinha compatibilidade sanguínea. O nosso sangue não era compatível com o de Abraão. Para a gente entrar na história, precisava um sangue poderoso que limpasse o zambujeiro e o adotasse como filho de Abraão. A alegoria de Paulo está voltada para isso, para que os gentios soubessem o que Deus fez, para que eles começassem a pregar o evangelho e viver. Porque nós não prestávamos, nós não tínhamos direito às bênçãos de Israel. Eu sei que as vossas mentes estão cheias já, porque passamos mais de 2 horas ouvindo belas músicas, e a psicologia diz que a nossa mente é como um copo de água, vai se enchendo até transbordar. Quando enche, não consegue mais. Mas eu quero aproveitar esse pouco de tempo que me resta para, mesmo esborrando a sua mente, fazer você sair daqui acreditando no valor que Israel rejeitou. Para a gente entrar, tinha que se pagar um preço dali. E é aí que Jesus entra. A Bíblia diz em Romanos 8 que Deus não poupou nem o seu filho por amor a nós. Aí vem a cruz para purificar e dar direito aos gentios ser enxertado na oliveira, para sermos enxertados na raiz e na seiva da oliveira verdadeira. Tinha que ter sangue original.
Ele na bagagem. Levar o banho, já vai. Glória a Deus. Era muito gentil. Aí Jesus é condenado à morte por causa de nós. Vai ser desprezado para pagar o preço dos nossos pecados, porque Paulo diz que até aqui a morte reinou, porque ninguém venceu o pecado e a morte. Vai ser chicoteado. Em síntese, a história diz que de 100 homens que era condenado à morte de cruz e passava pelo chicote, só 2 conseguiam sobreviver os sofrimentos do chicote. 2 soldados, um batendo de um lado, outro de outro. O corpo dele foi dilacerado, que dizem os historiadores, que dava para ver os órgãos olhando pelos cortes do chicote. Eu tive o privilégio de andar por 2 vezes na Via Cruz, as 14 paradas, 14 estações, e cada uma as lágrimas não se contêm. Os chicotes romanos, a cruz nas costas. 9 horas da manhã, depois de humilhado, é pendurado na cruz. Meio-dia, todos os pecados dos zambujeiros, todos os espinhos dos zambujeiros, figuradamente, o pecado de nós todos é jogado sobre ele. Então, como o poder da morte é o pecado, ele agora está cheio do pecado. O pecado afastou todos de Deus e agora vai afastar. Meio-dia, ele está só, daí às 3 horas, e ele reclama, ou grita: Deus meu, por que me deixasse só? Só poderíamos entrar na oliveira se ele chegasse o fim. O pecado de nós todos está sobre ele. Como a morte é vencedora, desde o Gênesis até aqui, quando viu os nossos pecados sobre ele, ela disse: agora eu mato ele também. E vem 3 horas da tarde, mata ele. E na ciência, quando a morte vence o corpo humano, está falando primeiro morte física, e para agravar, morte espiritual, afastar diretamente de Deus. Então a ciência diz que se eu morrer aqui agora, a morte vem com 3 etapas. A primeira etapa é decomposição, porque se eu morrer aqui agora, as células do meu corpo nem todas morrem. Então a decomposição tem de 1 a 12 horas para matar as células que ainda estão vivas. Então ela entra no corpo, ela olha, diz: tem pecado, tem mentira, tem engano, vou entrar. Ela entra. Quando ela entra, ela vai esfriar o sangue para matar as células sobreviventes ainda. Ela vai esfriar o sangue. Quando ela termina de esfriar o sangue, a pele vai ficar pálida. A pele ficando pálida já está dizendo: não tem mais vida, o sangue parou e não tem mais células, ou seja, vivas. Então 13 horas entra a putrefação. Já que não tem vida, a putrefação vai entrar no organismo e vai apodrecer. Ela tem até 24 horas. Com 24 horas o cadáver já está podre. Quem era importante já está podre do mesmo jeito. E agora, depois de 24 horas, vem a colonização. O período dos insetos, dos germes, que já que está podre, vai habitar no corpo e vai destruí-lo, se alimentando dele. Enterrou, desapareceu e a morte venceu. Agora está Jesus, que vai ligar os zambujeiros na oliveira, e precisava vencer. Agora Jesus, com os nossos pecados, morre em 3 horas. 6 horas da noite já está na sepultura. Aí a morte vai olhar, querendo eu conjecturar. Quando a morte entra no sepulcro, tem alguma coisa diferente. O sangue dele não está esfriando, a pele não está pálida. Aí ela diz: mas a decomposição tem 12 horas. 13 horas, 12 horas eu volto. Primeiro dia, no calendário judaico, 12 horas ela volta. Quando entra no sepulcro, o sangue está aquecido e a pele está rosada. Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu pecado, o teu pecado, ficou na cruz. Quando ele é sepultado, ele já entra como o Filho de Deus, vencedor, 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 para nos dar vitória. Se a decomposição não entra, a putrefação não vem. Segundo dia, ela entra, não tem podridão no sepulcro. Segundo dia, ela entra, não tem mosquito, não tem mosca. Manhã do terceiro dia, ela vai olhar, o
está rosado, o sangue aquecido, não tem mosca, não tem capuru, não tem inseto, porque o corpo dele não tem pecado. Aí ela chama o pecado e diz: pecado, o que é que aconteceu? O pecado grita de longe. Hebreus 4,15: eu fiz tudo o que eu pude, desde Gênesis até aqui. Eu tentei como tentei todos os outros, mas ele é diferente em tudo. Ele não pecou em nada. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele se rende. O pecado e a morte se rendem. E na antiguidade, quando o rei ia enfrentar o seu inimigo e vencia, ele ia na casa do perdedor, no reino do perdedor, tomava os despojos dele, a riqueza que ele tinha, que se gabava, tomava a sua coroa, símbolo do seu poder, e tomava sobre si. Agora Jesus vence, e o que é que ele faz? Ele desce na habitação dos mortos, a mais baixa profundeza da terra, centro de guerra da morte e do pecado. Quando ele chega lá, ele toma toda a riqueza da morte, toda a riqueza do pecado, toma o poder da morte, toma o poder do pecado, todas as almas que estavam lá embaixo. Ele diz: agora é minha, agora é minha, agora é minha, agora é minha, agora é minha. Manhã do terceiro dia, vai um grupo de mulher jogar bálsamo nas feridas do podre. Quando chega lá, nem o corpo está mais, só os lençóis. E elas choram. Os anjos vêm: o que é que vocês procuram? A Jesus. Mas roubaram não. Aconteceu o que ele pregou, que ia voltar a viver. Terceiro dia, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou. Ei, balança essa pessoa que está ao teu lado, diga: levante a cabeça, diga: cabeça para frente. Ele está vivo, ele continua vivo. O nosso Deus continua vivo, o nosso Jesus continua vivo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Capítulo 8 aos Romanos, versículo 15 por diante. Paulo está escrevendo aos gentios, mostrando a eles: vocês não receberam o espírito de escravidão depois daqui da vitória de Jesus, mas para outra vez estarem com medo. Mas vocês receberam o espírito de adoção, de filho. Agora vocês não são mais escravos, são filhos. Logo, sendo filhos, são herdeiros de Deus. E qual é herdeiro? Carta ao gentio de Éfeso, capítulo 2. Olha o que é que ele diz: que nós já estávamos mortos antes de Cristo, vivendo na concupiscência da carne e na concupiscência do corpo, nas nossas ofensas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos ressuscitou com Cristo, e agora somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós que estávamos mortos e que em outro tempo não era povo, longe das promessas de Deus, afastados da comunidade de Israel, mas agora vocês que estavam longe chegaram perto pelo sangue de Jesus, porque a cruz quebrou toda a inimizade dos dois povos. Deus fez um, e não há mais diferença entre judeu e entre gentil. Tudo é povo de Deus, e agora a vez é nossa, a vez é nossa, a vez é nossa. Quem é a vez? Quem é a igreja de Cristo? Não dá para desistir. Não dá para desistir mais, gente. A bondade de Deus foi demais para conosco. Por isso que eu amo aquele hino. A bondade de Deus. Como você chegou aqui, filho. Aí Deus pega os zambujeiros. Aí Paulo diz no versículo 24 do capítulo 11 aos Romanos: vocês foram cortados do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira verdadeira. Olha para quem está do lado, diga: tu não prestava para nada, mas ele acreditou em você. O pessoal da música sumiu. Eu estou aqui desde quando o culto começou, saí de casa 4 horas da manhã. Ouvi todos os hinos.
Sustentem só um pouquinho aí que eu estou concluindo. Parabéns, filho. Quantas vezes vocês já ouviram? Hoje me questionam alguns. Por que tu ainda prega no interior? Tu chegou no ápice. Domingo, eu estava sexta, quinta e sexta, eu estava pregando em Boston, nos Estados Unidos. Sábado e domingo, eu estava a 20 minutos da Casa Branca, pregando o Evangelho. Vim aqui atender este convite e já volto para lá de novo, para pregar em Orlando. Aí dizem, por que tu ainda pega no interior? Tu chegou no ápice. Para que está suando camisa e está falando em mistério no século 21? Eu digo, agora é que eu pulo, agora é que eu procuro o interior. Porque eu estou mais perto de Cristo. Eu prego na capital, prego na fazenda. Eu prego para 5 mil, para 10 mil, prego para 2 do mesmo jeito. Porque eu não valia nada. Dizia que eu não valia o que comia. Até os 27 anos eu vivi ouvindo isso. Esse negro não vale o que come. Quantas vezes eu não quis me suicidar porque não via motivos para viver. Mas um dia chegou alguém e evangelizou por 3 meses. E eu disse, não, Jesus não me quer, eu tenho muito defeito. Ele disse, Jesus é especialista em quem tem defeito. Me levou para a igreja, Jesus me aceitou. Com 1 mês eu já estava batizado nas águas e no Espírito Santo. 1 ano e meio de crente. Jesus usa um pregador no campo, dentro da cana. Cortador de cana, agora ele era tratorista, motorista. Aí o pregador diz, na congregação diz 12 por 6, chão batido. O pregador disse, 92, 93, Deus está me dizendo que as fronteiras do mundo vão se abrir. O Brasil vai ser pequeno. Você vai receber convite, vidas vão ser restauradas pelo seu ministério. 3 dias depois, um grupo de obreiros foi me procurar, pedindo para esquecer a profecia, porque não tinha jeito. Eu perguntei por quê. Ele disse, era impossível do mundo te conhecer. Tu é pobre, tu é analfabeto e tu é preto. Ouvir isso lá fora era difícil, mas dava para aguentar. Agora ouvir na igreja não deu. Eu disse, então nunca mais eu entro numa igreja. Vou desistir. No outro dia eu fui fazer a última oração. Quando eu dobrei os joelhos, ele disse, nunca mais eu volto. Fui me levantar, não conseguia. Uma voz nos meus ouvidos e 2 mãos nos meus ombros, dizendo, quando eu te chamei, eu já sabia quem tu eras. E assim mesmo eu acreditei em você. Glória a Deus. Passei 8 horas de joelho, gritando, querendo me levantar, não consegui. Quando eu fui me levantar, aquela voz disse, hoje eu vou te mostrar quem sou eu. E que você é um projeto nas minhas mãos. Quando eu fui para casa, veio uma adolescente, Paulinho, gritando que a minha filha na época de 9 anos passou mal. Eu corri para o posto de saúde, cheguei lá, o médico disse, já morreu. Prepara o enterro. Peguei o defunto, coloquei nos braços e saí do posto médico. Fazenda, interior, mato, cana. Quando eu fui para casa, aí entrando na rua de casa, o Espírito Santo veio. Leva ela para onde você estava falando comigo, que eu vou te mostrar que eu não dependo do que o homem acha, nem do que o homem diz. O projeto é meu, o projeto é meu. Passei lá, cheguei na igrejinha, joguei o corpo, caí por cima. Quando eu caí, aí daqui a pouco comecei a gritar, a menina morre. Veio o médico na igreja, veio a enfermeira, veio os vizinhos, veio
Chega na igreja, o médico pôs a mão na minha cabeça me consolando. Seu Genival, isso é doideira, vá para casa, prepara o enterro. Quando ele disse assim, uma voz entrou no meu coração: eu te trouxe aqui para te mostrar quem sou eu, e para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina deu um pulo na minha frente, na do médico, e começou a dar glória a Deus. Ele disse: o que é que houve? Eu digo: meu Deus é vivo, o meu Deus ainda é Deus de milagre, o meu Deus ainda é Deus de milagre. Por 3 vezes pensando que era trote, mas a irmã dizia: da Suíça, a Suíça precisa ouvir o senhor pregar. 2013 já era Nova York, 2014 já era o Japão, e eu já não tinha mais agenda para atender. Hoje, desde lá, não parei mais. Hoje, daqui para o final do ano, ainda tem umas 15 viagens para fora do país, porque não posso ir mais. Ainda tem os maiores congressos e as convenções do Brasil. Porque eu estou dizendo isso, não é para me gabar, é para dizer a você que está no sangue, e agora está no sangue, não tem mais como correr. Fazia de tudo para eu parar, eu até queria desistir, mas não dá mais. Olha para quem está do lado, não dá mais para desistir. Está no sangue, está no sangue, está no sangue, está na seiva. Aí hoje, quando eu volto de viagem, quem não acreditava tem orgulho de mim, para a glória de Deus. Vai buscar a minha mala do aeroporto, até o taxista do aeroporto quer carregar a minha mala até o carro. É o neguinho na frente e ele já atrás carregando a mala, e o povo olhando: quem é esse nego? Aí ele diz: é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz. Você não foi o único que desistiu e desanimou. Abraão desistiu, Deus foi buscá-lo. Moisés desanimou e desistiu. Ou seja, Abraão desanimou, Moisés desistiu, Deus foi buscar. Olha os heróis da fé na Bíblia. Então eu quero dizer a você que é hora de retornar, filho. Pastor Francisco sabe que não era para eu estar aqui. E se eu estou aqui 11h30 da noite, eu quero saber onde está você que desistiu e quer recomeçar. Deus não desiste de você. Eu quero pedir carinhosamente que a igreja fique de pé. Nem saber. Diga para ele: não quero nem saber como você chegou aqui. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair renovado, sabendo que Deus não desiste de mim. Diga a ele: me faz um favor, a partir de hoje, se tu encontrar um besta por aí que pensou que eu ia desistir, e se eu desistir não ia mais voltar, dá um recado a ele: ele vai ter que me engolir, porque não dá para desistir mais não. Está no sangue. Abraça ele. Eita glória! Cadê a primeira pessoa? Eu estava pregando no mais poderoso país do mundo, e 9 almas no domingo se renderam, e 10 Jesus batizou com o Espírito Santo, no meio do capitalismo. Hoje eu estou aqui pregando para você. Eu quero saber onde está o primeiro filho afastado para voltar. Eu quero saber onde está a primeira alma para aceitar Jesus. Cadê você, filho? Cadê você, filha? Ajuda ela aí, eu sei que já é tarde. Deus não desiste de você. Cadê você? Cadê você? Venha, filho, venha, filho. Eu não sou de insistir, mas uma urgência de Deus. A hora vai chegar que não vai dar mais tempo. E antes que o fim chegue, Deus manda eu te dizer que não desiste de você. Ainda dá tempo, velho.
Todos que desistiram e quiseram recomeçar, Deus aceitou de volta, desde Abraão até o dia de hoje. Ele teve a coragem de abrir a porta para nós entrarmos. Venha, filha, venha, filho. Ajuda ela, ajuda ele. Cadê você, filho? Cadê você, filha? Você pode estar aí na internet, você pode estar na sua casa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Venha, filho. Que Deus te abençoe, filho. Cadê a segunda vida? Pode estar aí pertinho de você. Quem mora mais longe sou eu. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Pode estar aí do teu lado, ajuda ela. Traz ela. Há uma urgência de Deus nesta última hora. Cadê você que desanimou? O amor dele é incomparável. Cadê a segunda vida? Me dá um sinal que ela está vindo. Eu não sou de forçar, mas o meu coração não está querendo deixar eu parar. Tem projetos de Deus parado aqui. E o Espírito Santo me faz sentir que é hora de retornar, filho. É hora de retornar, filha. Recebe de volta o que o inferno pensou que tinha perdido. Deus está te dando de volta nesta noite. Vem depressa. Glória a Deus. Essa noite